Boa tarde, eu queria cumprimentar a todos que acompanham as atividades do LIPDESP, Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública. Eu, Pedro Vilas Boas, Coronel Freire e Coronel Viana, estamos reunidos aqui para debater a crise internacional desencadeada pelo ataque norte-americano ao general Soleimani, do Irã. Pretendemos aqui fazer um debate. Cada um de nós vai tecer inicialmente um comentário a respeito dessa crise que foi desencadeada, para em seguida nós conversarmos, debatermos. Vamos buscar tocar em algumas variáveis, como a variável política, econômica, jurídica, religiosa. Nossa ideia a ideia do nosso laboratório é também lidar com temas que estão acontecendo no presente, e como o laboratório trata da questão da segurança, da defesa, nós não poderíamos nos furtar a tratar desse tema. Então, eu vou inicialmente passar a palavra para o Coronel Freire, que vai começar a fazer seus comentários, depois o Coronel Viana faz também suas observações, eu também, e nós seguimos aqui debatendo. Então, Coronel Freire, por favor. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É um assunto relevante, um tema importante de ser debatido, e eu gostaria de iniciar colocando o que está em disputa, o que se está se discutindo aí, por que tanto interesse no assunto. A gente não pode esquecer que nós estamos falando aí do controle da Mesopotâmia. São terras férteis na região do Oriente Médio, com água em abundância, recursos hídricos, e hoje com uma fonte de hidrocarbonetos imensa, que dá um valor geoestratégico muito grande para aquela região. Nesse contexto, nós temos uma civilização persa, um império que teve o seu papel na história, né? E hoje, essa conformação contemporânea do Oriente Médio, que sofreu uma forte influência do Ocidente na divisão dos estados que hoje estão configurados ali, mas que a Pérsia hoje tem um governo teocrático, né? Que quer colocar a vertente xiita do Estado Islâmico como um protagonista deste cenário, né? Isso acaba enfrentando alguns obstáculos, né? Não podemos esquecer que a Arábia Saudita, que está ali, um imenso produtor de petróleo na região, e que acabou sendo a monarquia Abdulaziz foi referendada pelos Estados Unidos, e eles se intitulam descendentes do profeta. Isso causa um problema religioso sério na região, né? Então, são esses fatores todos que estão em jogo. E, por trás de tudo isso, existe a questão do Irã querer se transformar numa potência nuclear, a China e a Rússia, que hoje estão dividindo com os Estados Unidos o protagonismo, né, hegemônico no cenário internacional, ficam numa situação que eu chamo de ambígua, né? Nós dizemos que se desenvolveu na década de 90 uma ideia, até nos Estados Unidos, de que o campo de batalha tinha se transformado num campo de batalha que nós chamamos com a sigla VUCA, né? Ele é volátil, ele é incerto, é conflituoso, é complexo, é ambíguo, né? Complexo e ambíguo. Só que isso se transformou agora, o cenário internacional, ele guardou as mesmas características. Então, nós temos um papel ambíguo aí da China e da Rússia, que precisa ser comentado isso, que é muito pouco provável que
que chineses e russos queiram que o Irã se transforme numa potência nuclear, porque seria uma potência nuclear no seu entorno regional. Então, não é lícito acreditar que isso vai acontecer. Então, essa sanção que os Estados Unidos impõe, o que disse o presidente Trump ainda há pouco, né, que o Irã não vai se tornar uma potência nuclear, isso soa muito bem aos ouvidos de russos e chineses. Né? Não posso achar que não. Espero que meus amigos aqui concordem comigo ou não. É bom que o debate vai crescendo. Então, tudo isso está em jogo. Né? Tudo isso está sendo colocado aí. Agora nós temos que discutir o que fez os Estados Unidos. Foi um assassinato ou foi legítima defesa? O que fez o Irã agora? Ele defendeu-se de um assassinato cometido contra um líder político, militar seu, ou não? É uma questão de ponto de vista, né, que a gente precisa debater. Eu peço a palavra agora e eu faço um pouquinho minhas palavras do Coronel Freire e a gente pensa um pouco na estrutura que formou o Estado persa, o Irã. O Irã é um Estado secular. Ele está numa posição extremamente estratégica, que é na Mesopotâmia. Ele faz fronteira com o Afeganistão e faz fronteira com a Síria, com o Iraque. E essa fronteira também é um trânsito que o Irã tenta controlar de ópio, de drogas para a Europa. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O Irã é um inimigo natural, quase, da Arábia Saudita, por questões religiosas, mas por questão de petróleo. O Irã é tem uma quarta maior reserva de petróleo mundial. É um país que desenvolveu uma tecnologia, comprada ou não, bélica, extremamente relevante. Com a demonstração dos ataques hoje, ele conseguiu dizer ao mundo que ele consegue atingir alguns alvos de uma forma bem estabelecida, mas a gente tem que pensar de onde vem esse ódio do Irã para os Estados Unidos um pouquinho anterior. Nós temos que pensar que o Irã teve um processo na sua refinaria de petróleo e, posteriormente, na sua extração de petróleo, um processo de nacionalização. Esse processo de nacionalização que ocorreu ainda no governo do Reza Shah, o pai do Reza Pahlavi, e, posteriormente, foi bloqueado pelos Estados Unidos. Esse processo de nacionalização é um vetor que aconteceu no Irã e que só foi retomado com a Revolução Iraniana de 1º de abril de 79, a Revolução dos Ayatollah, que voltaram a ter um processo de nacionalização da extração de petróleo naquela região. E, por ser uma grande reserva de petróleo, o processo de nacionalização desse petróleo, ele chega a incomodar quem trabalha com petróleo, quem depende do petróleo, e ser um player importante nessa área. Outra questão interessante é que Reza Pahlavi começou uma revolução branca ainda no seu governo. É uma revolução de ocidentalização do Irã. Essa ocidentalização transformou o Teherã uma cidade extremamente europeia, quase moderna, onde as mulheres tinham plena liberdade, onde as pessoas tinham plena liberdade. Não era mal visto por um clero xiita altamente conservador, como é o clero do Irã. Essa liberdade que o Shah propôs também foi acompanhada de uma grande corrupção, onde foi a deixa para que os Ayatollah fizessem com Khomeini, principalmente liderando, em 79 a Revolução Islâmica. E tendo os Estados Unidos, como inicialmente prometido asilo político ao Shah Reza Pahlavi, esse asilo político que ele prometeu, fez com que os Estados Unidos, além de querer as reservas de petróleo, além de ser visto como um grande usurpador do patrimônio do Irã, ser um elemento favorável à antiga ordem que foi derrubada. Obviamente, isso aconteceu com a tomada da embaixada, a invasão da embaixada americana, foi um primeiro marco de cisania entre esses dois estados. Isso foi acontecendo posteriormente com o apoio americano à guerra no Iraque. Isso começou na década de 80, uma guerra que durou 8 anos, e fez com que a solução dessa guerra, que acabou empatada, não teve vencedores, isolasse mais o Irã, e o Irã procurasse, durante todo esse período, já que não conseguia comprar armamento, uma indústria nacional de armamentos. Hoje nós temos, de uma forma bem clara, uma indústria naval bem
estruturada que o Irã tem. Nós temos uma capacidade de produção de mísseis balísticos considerável. Nós vimos hoje uma pequena demonstração de um tipo menor de mísseis. E nós temos ainda, além de toda essa construção, nós temos um poder náutico de drones que o Irã vem construindo. E dominando, e a luta pelo domínio do Estreito de Hormuz, que é um fator chave nessa região. Agora, eu pergunto, agora, o que é a Guarda Revolucionária? Eu acabo respondendo também, porque a Guarda Revolucionária é uma forma que os Ayatollah tiveram de ter uma organização militarizada, supra-exército, superior ao exército, que controlasse as Forças Armadas e que fosse extremamente fiel à ordem estabelecida. Talvez não tivesse confiança no exército estabelecido, talvez não tivesse confiança nas Forças Armadas estabelecidas, mas essa ordem, essa Guarda Revolucionária, de Soleimani era o líder, ela era de confiança extrema dos Ayatollah. E aí, o que acontece? Com a guerra do Iraque, com a queda de Saddam Hussein, e com a chegada no poder de um partido, diferente do partido Baath, que era o partido de Saddam Hussein, esse partido foi afastado, o partido de origem sunita, é colocado um grupo xiita no poder em Bagdá. Esse grupo xiita, apoiado pelos americanos, acaba assumindo o poder, não tem condições de organizar o Iraque, vai permitir o surgimento do Estado Islâmico. Esse grupo sunita vai receber apoio de quem? Da Guarda Revolucionária iraniana, xiita também, para lutar contra o Estado Islâmico. Então, nós temos muitos voluntários, muitos soldados da Guarda Revolucionária lutando, e posso dizer o seguinte, lutando lá de tropas americanas contra o ISIS no Iraque. Do outro lado, o Hezbollah, que é um grupo xiita que lutou contra a expulsão dos israelenses do Líbano, se formou e apoiado pelo Irã, também foi lutar na Síria contra o Estado Islâmico. Nós temos um grupo que estava lutando contra o Estado Islâmico, muitas vezes do lado de soldados americanos, e que, em um determinado momento, houve um descontrole dessa organização, que é uma guerra híbrida, você não tem o controle das facções, um ataque à embaixada americana e uma reação dura do Trump, que, ao meu ver, transformou Soleimani num mártir, que não seria, nós vimos o enterro dele, foi uma coisa assustadora, não seria uma coisa muito saudável, né, em questão de relações internacionais. Eu acho que é só para começar a nossa discussão, vendo para irmos. Eu queria fazer algumas observações também, mencionar algumas variáveis de caráter político, econômico, jurídico, religioso, e inicialmente retomar um ponto mencionado pelo coronel Freire. No discurso realizado há pouco pelo presidente Trump, ele afirma que o Irã não será uma potência nuclear. Mas eu queria tocar no seguinte ponto. O assassinato do general Soleimani, esse ataque desferido pelo governo norte-americano, ele põe em risco a segurança mundial. Ele é um catalisador dos conflitos, das ações terroristas. O Irã tem relações com os Hutus do Iêmen, tem relação com o Hamas da Palestina, tem relação com o Hezbollah do Líbano. Portanto, é algo que torna as placas tectônicas da região do Oriente Médio e outros países extremamente frágeis e voláteis. Muda o tabuleiro das relações políticas no cenário internacional. Houve, a meu ver, alguns erros cometidos pelo presidente Trump. O primeiro deles, e mais grave, foi a retirada do acordo do programa nuclear iraniano, um acordo que foi firmado em 2015 com algumas das principais potências mundiais, Estados Unidos, China, Alemanha, França, Rússia, firmaram esse acordo em que o Irã se comprometia a reduzir o enriquecimento de urânio, algo que é uma preocupação central, porque me parece que nenhum país, talvez alguns aliados, mas a maioria dos países não desejam ver o Irã como uma potência nuclear. Então, a retirada desse acordo e a imposição de sanções extremamente severas criou uma situação política
instável na região. Do ponto de vista também da política interna, o governo iraniano vinha perdendo legitimidade. Os níveis de legitimidade eram baixos. Nós sabemos que a maioria do povo iraniano é muçulmano, islâmico, mas existem outros grupos étnicos também na região, e a legitimidade vinha diminuindo. Então, com esse ataque ao general Soleimani, surgiu a figura de um mártir. Né? Primeiro que esse é um ataque que tem uma natureza diferente do ataque que fora perpetrado por Obama, também se utilizando de drones para fazer uma espécie de assassinato seletivo. O ataque ao Bin Laden foi o ataque a um líder de uma organização que preenche os requisitos de uma organização terrorista. O ataque ao general Soleimani foi o ataque ao ataque a um general da elite da Guarda Revolucionária Iraniana, os Escudes. Figura que era também muito próxima do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Então, é muito diferente. Embora seja diferente, eu gostaria de observar também uma mutação nas configurações da beligerância, da condução da guerra no mundo, que nós observamos, principalmente de Obama para cá, com o presidente Trump, o uso contínuo de drones, né, para perpetrar assassinatos seletivos. É uma mudança radical do ponto de vista também da guerra convencional. É uma mudança radical do ponto de vista daquilo que está previsto no direito, e esse é um aspecto jurídico, no direito internacional dos conflitos armados, que não necessariamente, que fala também da necessidade de uma declaração de guerra, mas diz que um ato de guerra só pode ser praticado no sentido da defesa de uma ameaça contra uma ameaça iminente. Então, há uma séria dúvida, e Trump tem dificuldade em justificar isso perante seus críticos, no momento em que estão acontecendo, em que há uma corrida eleitoral, em que os Estados Unidos passam por um processo eleitoral, ele tem e terá dificuldade de justificar esse ataque ao general Soleimani. Então, nós temos aqui também fatores endógenos e fatores exógenos. Do ponto de vista endógeno, eu acho, apesar da gravidade, apesar da comoção pública, que durante o funeral, o cortejo fúnebre do funeral do general, que deixou 56 pessoas mortas. Do ponto de vista interno iraniano, parece que houve um reforço da legitimidade interna, porque o país vinha sofrendo graves embargos, a popularidade do presidente e do regime vinha caindo, e com isso cria-se uma unidade interna. Com relação à unidade interna norte-americana, eu tenho dúvidas. Houve apoio, sim, ao ataque praticado pelo Trump, mas me parece que a população americana ficou muito acuada, muito em função também do trauma do 11 de setembro, muito em função da ameaça, da eventual possibilidade de um ataque terrorista que pudesse ocorrer. Então, sob o ponto de vista interno, me parece que é mais confuso do lado norte-americano do que do lado iraniano. O fato é que agora a gente não sabe exatamente o que vai ocorrer, porque o último discurso do Trump diz que ele quer ainda reforçar as sanções que foram impostas unilateralmente pelos Estados Unidos, né, embargos econômicos ao Irã, torná-los ainda mais severos. Isso me parece que é algo também preocupante, de dúvidas se aqueles que firmaram o acordo nuclear, do programa nuclear do Irã, vão apoiar um embargo ainda mais severo. Outra questão econômica que nós vínhamos aqui também falando é que, do ponto de vista, é interessante observar que no discurso do Trump feito há pouco, ele declara que os Estados Unidos não dependem do petróleo do Oriente Médio. Os Estados Unidos seriam autossuficientes do ponto de vista do petróleo. E, de fato, nós temos lido pela mídia e observado que a OPEP não tem mais o mesmo protagonismo que tiveram em outros momentos da história. Há outros produtores, outras reservas de petróleo que foram descobertas
inclusive no Brasil, numa escala, do ponto de vista mundial, não tão elevada, mas significativa. Então, a gente vê que a questão do petróleo não é, talvez, a variável mais forte. É uma variável fundamental, como disse o coronel Viana, né? Mas também, pelo menos o Trump tenta afirmar que não é a questão fundamental que teria levado ao ataque. A gente não pode esquecer que para a Europa depende muito dos hidrocarbonetos que vem do Oriente Médio, né? E o presidente Trump disse que vai fomentar aos seus aliados na OTAN que se juntem a essa luta, a esse barco. Então, aí é uma situação um pouco difícil, né, para os países europeus que fazem parte da OTAN. Os embargos realizados pelos Estados Unidos ao Irã, temos que saber que é diferente do que acontece em Cuba. O Irã não é uma ilha. Então, se você faz um embargo americano, econômico ao Irã, ele vai procurar outros meios para que ele cresça a sua economia. E nós estamos vendo que embora ele estava economicamente deficitário, ele teve um crescimento tecnológico muito grande nesse período, ele teve resolver suas soluções bélicas de uma forma satisfatória, apesar do embargo. Aumentando o embargo, o mercado negro de técnicos e especialistas vão ajudar o Irã, vão passar tecnologia para o Irã, ele vai ter os meios de procura. Então, uma breve observação, só que quando os embargos foram mitigados, suspensos em 2015, em função do acordo firmado pelo presidente Obama, o Irã teve um crescimento econômico impressionante. Se eu não me engano, aproximadamente 20% da economia iraniana cresceu. E agora eles estão com taxas de desemprego explodindo. E nessa situação em que é colocado pela população o governo do Ayatollah em xeque, nessa situação, o ataque a Soleimani reavive politicamente o governo do Ayatollah, dá uma legitimidade ao governo do Ayatollah. Apesar da crise, vira uma questão nacional. É uma coisa perigosa. Vitimiza. Quando eu vitimizo esse governo, quando eu falo que o governo está lutando com uma potência que mata meus cidadãos de fora, então o governo aumentou sua legitimidade para a população. O que nós vimos, apesar do fanatismo, apesar disso, existem muitas pessoas que o inteiro mostra essa adesão que não teria. Então, eu sou contra o governo está ruim, mas agora é questão nacional. Então, vou vestir a camisa do Estado para uma questão nacional. É uma coisa que talvez essa reação não tenha sido pensada nesse cenário do Trump. E existe uma coisa que a gente tem que pensar. O 11 de novembro foi feito por sunitas. Os xiitas, o 11 de setembro foi feito por sunitas. Os ataques terroristas do território americano foi feito por sunitas, não por xiitas. E a gente, estudando a estrutura social do Irã, nós temos uma liberdade para os cristãos, nós temos igrejas cristãs e temos sinagogas em território iraniano. É permitido, ainda mais o zoroastrismo, que é uma religião secular, ainda existe, e o culto é permitido dentro das suas deficiências do Estado Teocrático Islâmico, existe e é protegido dentro do Irã. E temos uma coisa, o Irã tem relação com o Vaticano. Muito importante você falar isso, porque o Irã, em geral, o retrato do Irã é como se ele fosse a encarnação do demônio, não é? As mulheres, embora o luchador, não é mais aquela liberdade que tinha durante o chá, mas elas frequentavam a universidade, são cientistas. Exatamente. Tem um número elevado de mulheres. E dirigem carro, que a Arábia Saudita... Ao contrário da Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista. O Irã é uma república teocrática, que é um paradoxo do ponto de vista dos valores ocidentais. Claro que houve expurgo. O Ayatollah, em 88, promoveu o expurgo dos sunitas e vários cargos, e Khomeini agora aumentou ainda membros da guarda revolucionária em cargos públicos, roteou os cargos públicos membros dessa guarda. A guarda é o homem de confiança numa situação de crise. Então ela ganha prestígio, ainda mais quando a economia do Irã estava capengando, eu anotei aqui, o PIB é de 108 bilhões, o PIB do Brasil é 3 trilhões então, de dólares, então o PIB dele não é significante, mas ele é uma potência regional. Ele é uma potência regional, uma potência religiosa regional. E quando você... bélica, religiosa, econômica. E o Irã é cercado também de inimigos. Agora, assim, o que a gente tem que pensar
é uma tentativa de criar uma questão regional, uma questão Estados Unidos e Irã, e puxa o Irã, como todos os países, o Saddam fez também, puxar Israel para a briga. Quer dizer, ao puxar Israel, você ganha uma legitimidade no mundo islâmico. Por isso que... Mas corre-se um risco também. Corre-se um risco de... Porque com Israel a coisa é diferente. A indagação é diferente. É diferente. Então, eles falaram, é possível eles bombardearem Israel, o próximo ataque a Israel, embora Israel não possa ter informado, possa ter o sistema de inteligência de Israel alimentar os Estados Unidos, mas... Esse é um ponto importante também, que eu estava lendo no The Economist, que Israel vem praticando essa política de assassinato seletivo, extrajudicial, sumário, arbitrário, e muito tempo antes do Obama, né? É uma prática, eles vêm assassinando sistematicamente seus inimigos políticos na região. Nós não podemos descaracterizar que, de certa forma, alguns países não possam fazer isso também. De certa forma, o que aconteceu na Embaixada da Turquia com o jornalista árabe foi uma coisa fomentada pela Arábia Saudita. Nós estamos pensando que são estados que têm seus interesses e que eles não vão pensar, de certa forma, pacificamente. Eles têm reações. E houve recentemente um comentarista internacional falando que você não pode não reagir a uma ação no Oriente Médio. O Oriente Médio, você se impor reagindo. É a política que fez Israel. Isso e que o Trump fez. Muito importante, porque nós estávamos conversando antes aqui sobre essa reação que o Irã teve em relação ao Iraque, né, atacando 2 bases norte-americanas no Iraque. Foi uma reação curiosa, né? Porque o horário. Primeiro que ela foi feita dentro de certos princípios da própria Carta da ONU. Tanto é que se argumentou que se estava de acordo com o artigo 51, que fala da legítima defesa, que prega uma proporcionalidade à injusta agressão dos Estados Unidos. E ela foi feita, embora a mídia iraniana tenha anunciado a morte de 80 soldados norte-americanos, o que já faz parte de uma certa batalha da narrativa, uma propaganda interna, ao que consta, ninguém foi atingido, né? De nenhum país que estava na base, nem iraquiano, nem americano, nem representantes de outros países. Então, eu perguntaria para o Coronel Freire se esse ataque tem uma característica já de uma distensão, se o termômetro da escalada da violência na região, se a intensidade ela está diminuindo agora após esse ataque. Pelo menos os Estados Unidos querem fazer crer, com esse último discurso do Trump, que sim. A minha visão, desde antes dessa retaliação do Irã, é que a atitude do presidente Trump, inicial, da eliminação do general Soleimani, ela foi e muito provocada pela que eu chamei de um avançar de sinal dos grupos, principalmente o Hezbollah. Porque no momento que se faz um atentado a uma base militar dos Estados Unidos, no momento em que eu faço um cerco à embaixada dos Estados Unidos, que não é qualquer embaixada, é a maior representação diplomática dos Estados Unidos no mundo, se fala em torno de 16 mil pessoas. Naquele momento que se cerca a embaixada, na mente daqueles assessores do presidente Trump, do próprio presidente Trump, ele remonta o quadro de 79, lá da Revolução Islâmica. Uma embaixada que, naquela época, a embaixada foram quase 2 anos, foram 400 e poucos dias, né, de reféns dos Estados Unidos naquela embaixada de terra. E um resgate, uma tentativa de resgate fracassada. Então, aquele momento, o presidente Trump se viu numa situação, sinceramente, uma situação difícil. Ele precisava decidir o que fazer. E ele precisava dar uma satisfação, aí que vem o problema. A dependência da política externa à situação interna dos países. Então, o presidente Trump, que não vive uma situação política confortável, doméstica confortável, precisava dar uma resposta, não podia correr o risco de ver a sua embaixada retomada e com um número imenso de reféns. Um ponto que indica
essa sua observação é também o fato dele ter ameaçado, caso o Irã retaliasse, ele atacaria 52 pontos, que era exatamente o número de pessoas que foram feitas reféns, né, nessa crise. O que também causou alguma indignação, porque alguns pontos eram pontos históricos, culturais, o que fere, né, o direito... Mas ele não fez. Ele não fez. Também a reação iraniana não foi à altura do ataque sofrido. Aí que vem, aí eu respondendo a sua pergunta, o nível de tensão. O Ayatollah Khomeini, ele precisava dar uma resposta também, porque a popularidade dele, né, a situação interna, politicamente, para o Ayatollah, não é uma situação muito favorável também, não. E com aquela comoção, porque trata-se de um Estado que não é laico. Então, quando se junta o simbólico ao político, aquilo veio com uma força, né? Eu imagino que em cada mesquita, os líderes religiosos tenham movido a população. O hasteamento da bandeira, né? Numa mesquita. Aí, esse simbólico vem com muita força, né? O religioso vem com muita força, unido ao político. E aí, ele tinha que dar uma resposta também. Que resposta que ele deu? Deu uma resposta... Vamos fazer uma análise militar. Ele tentou neutralizar bases aéreas, de tal forma que as forças dos Estados Unidos, ou dos seus aliados, tivessem alguma dificuldade para realizar como chama, um deployment rápido por via aérea. Então, foi ali fazer uma interdição de umas pistas, né? Não houve dano aparente grande. Né? O Ayatollah Khamenei falou que foi um tapa na cara. Mas eu achei que o Trump encarou isso quase como uma carícia, porque o Trump falou, ele respondeu logo depois, estava tudo bem. Está tudo bem. Não afetou as instalações, não tem notícia de nenhum morto. Ele praticamente ficou a impressão que ele estava cantando vitória. Exato. E no meio desse processo eleitoral, com um impeachment correndo, que vai correr no Senado. Em resumo, temos dois líderes jogando para o público interno. Assim, por isso que as próprias agências de notícia iranianas estão informando 80 mortos. Porque, na verdade, estão informando não para o público externo, mas para o público interno, que foi feito um ataque e atingimos e matamos 80 pessoas. Não que esse fato seja real, mas para o público interno do Estado fechado. Como curioso, né? É interessante. Uma fake news dessa magnitude, é uma fake news para favorecer essa unidade interna. E foi um ataque tão pensado dentro das regras da ONU, dentro da regra do ataque de resposta, que ele assumiu imediatamente o ataque. O Estado. Agora, nós temos uma coisa que o Coronel Freire falou, você, Pedro, falou, que é bem interessante. O descontrole dos grupos radicais que a gente tem que levantar. Porque talvez o Estado lá não controle os grupos radicais independentes que possam fazer ataque. Perfeito. Isso é uma coisa da guerra híbrida que nós temos que colocar. Não os Estados, mas os grupos que na verdade, que a gente são ainda radicais, pensa dentro de uma lógica da lógica guerra da caixinha. convencional, Não é. Da guerra interestatal, simétrica, mas eles não controlam. Até parece não conseguem controlar. Eles vão ter o controle pleno sobre o Hezbollah, não consegue. sobre os Houthis, e das próprios segmentos dos Houthis e dos Hezbollah, que tem vários segmentos dentro deles. Fora outras ramificações que não nem conhecemos, que não conhecemos e nem elencamos aqui. Que talvez tenha sido formado agora, depois do assassinato da Alemanha. Claro, porque surgem novos grupos nesse contexto. E que vão fazer ataques. Pessoas, elas ficam inflamadas. Que possam fazer ataque sem o controle do Estado. Isso aí é mais perigoso. Isso aí tem que ser colocado na análise. Não um ataque que, digamos de passagem, quando o Freire falou isso bem, de alta tecnologia do Irã, de uma tecnologia razoável, que atingiu as pistas do... E é muito mais cômodo do ponto de vista do governo iraniano que o ataque seja feito por um grupo supostamente com o qual ele não tem uma relação e que vem de conta própria. E pode conseguir um ataque até, de certa forma, relevante. Mais do que esse ataque estatal. Acho que poderia ter consequências danosas, incontroláveis, né? E que o Irã acabasse caindo sobre o Conselho de Segurança da ONU, sendo visto como um Estado que burlou alguma norma e que poderia sofrer uma retaliação muito forte por parte dos Estados Unidos e de seus aliados. Agora, é interessante a gente colocar
debate, né, essa questão que nós estudamos muito no ano passado, essa questão das ações híbridas, né, que eu sempre costumo dizer, nós brincamos, eu costumo dizer que são nomes novos para coisas muito antigas. Desde Sun Tzu, né, desde a China, eles falavam que a melhor maneira de vencer uma guerra não enfrentando diretamente o seu agressor, é fazê-lo se comportar de acordo com a sua vontade, impor a sua vontade, sem ter que pelear com ele, né? E isso aí, mais tarde, foi sistematizado por Liddell-Harvey como uma estratégia indireta. Né? Então, o que está acontecendo hoje são ações indiretas. Né? Então, quais são as ações indiretas que estão sendo adotadas? Os Estados Unidos estão adotando sanções. Aí, aquele que está do outro lado, ele diz que isso são ações híbridas. Né? Como o livro que nós lemos, As Guerras Além do Limite, Guerra Além do Limite né? Chinês. Excelente livro. Diz que é um livro apócrifo, ou que não sei, mas estão lá dois chineses falando que, para eles, isso é um ato de guerra. Né? Nós trabalhamos com um conceito proselitiano de guerra. Né? Nós não gostamos de empregar a palavra guerra, porque quando eu declaro guerra, eu passo a ter um inimigo, as coisas começam a ser resolvidas apenas no campo militar, né? Então, eu entro na continuidade da política com os meios violentos do Estado. O problema de chamar de guerra é porque o sentido da guerra que predomina ainda é o sentido referencial teórico fundamental, é da guerra convencional. E se eu me ponho no plano da guerra convencional, esse ataque se converte num assassinato. Né? Houve uma tentativa, desde o governo Obama, de modificar um pouco a concepção relativa a esses ataques, no sentido de mostrar, porque o direito internacional dos conflitos armados ainda faz referência a uma distinção clara entre civil e combatente, combatente e não combatente. Aquilo está ainda organizado, né? Esse conjunto de normas que vem desde Genebra, 1864 para cá, né? É um mosaico de leis e tratados. Ele orienta as práticas, está presente na mídia, mas ele não está mais... Ele tem um déficit conceitual para descrever os conflitos que estão acontecendo. E o que está acontecendo agora, por exemplo, existe um temor de uma guerra cibernética, de um ataque no Irã. O Irã tem uma equipe cibernética muito forte. De um ataque cibernético partindo do Irã, é um fator interessante, mas isso é uma guerra? Não, está fora dos padrões. Aí voltamos a ler Guerra Além dos Limites. Então, nós temos o Estado iraniano tem possibilidades de ataques que são extremamente relevantes, que os Estados Unidos vai ter que ter um gasto econômico para se precaver, e só essa possibilidade faz com que o Estado americano gaste muito dinheiro em precaução e prevenção desses ataques. A guerra convencional está se tornando uma opção, está sendo relegada a segundo, terceiro plano, porque a guerra convencional ela é extremamente onerosa do ponto de vista dos recursos humanos, do direito internacional. Do direito internacional, ela cria ela pode colocar os Estados Unidos no campo dos réus, embora os Estados Unidos não tenha assinado o Tratado de Roma, né, mas coloca os Estados Unidos numa situação de fragilidade, né, no Conselho de Segurança, perde apoio dos seus aliados. A relação já é uma relação estremecida em função dessa política isolacionista, e a gente vê um certo padrão de comportamento do Trump, no sentido de que a ação que ele teve em relação ao Irã não foi muito diferente do que ele fez na Coreia do Norte, do que vem fazendo. São formas de pressão, mas não são... Talvez tenha tido uma diferença maior, porque era um oficial do governo iraniano, da elite do governo iraniano, o general Soleimani. Mas eu queria chamar a atenção para outro ponto que me causou alguma preocupação, que foi também a resposta que a chancelaria brasileira deu em relação ao ataque sofrido pelo general iraniano. Me parece que não foi muito feliz no sentido de declarar que o Brasil é contra o terrorismo. O Brasil tem uma posição política em que ele não pode prescindir dos seus parceiros comerciais. O Brasil ele é um maior exportador de carne bovina, exporta milho para a região, para o Irã, tem um valor econômico, as exportações têm
são extremamente elevadas. O Brasil tem mais ou menos mais de 2 bilhões. Quantidade de frango que nós importamos. Então, foi um momento complicado quando a embaixada do Irã aqui no Brasil chamou o presidente, convocou o presidente, convocou o Brasil para justificar. Porque, assim, não me parece uma conduta correta dizer que o general não é um general. Né? Nós estamos fugindo daquela conduta, daquela prática diplomática da neutralidade, que é extremamente fundamental do ponto de vista político, econômico, da estabilidade também. A nossa estabilidade no plano internacional. Nós temos que pensar desde o ataque, como economista, como historiador. O ataque à Torre Gêmeas Americanas teve um ataque, morreram várias pessoas, feriu a nação americana. Mas, economicamente, aquele ataque não teve tanta relevância. Teve relevância a política que ocorreu após esse ataque. Se gastou muito dinheiro, muita tecnologia para prevenir esse ataque. O que está acontecendo agora, quando ele faz um ataque e esse assassinato, é a política, o gasto que ele vai ter de prevenir ataques. Ele, Israel, e as políticas econômicas de quem aderiu a quem. Então, por exemplo, o que acontece no Brasil, tem que ser uma neutralidade, eu acho importante, mas o que acontece no Brasil, o medo de sofrer uma retaliação por parte do Irã, tanto que a nossa representante comercial foi chamada para uma explicação, de que tem a sanção de não comprar mais milho no Brasil. Então, eu vou afetar diretamente, claro, provavelmente não ocorra, mas vou afetar diretamente, economicamente, vários produtores aqui. Então, um ataque de morte ao general iraniano pode ter umas consequências econômicas, sem ser uma guerra, muito grandes. Muito semelhante a uma guerra. No momento que o país tem taxa elevada de desemprego, a economia lentamente retomando a sua capacidade. Então, é algo que a política externa brasileira ela não pode cair nesse discurso, nessa retórica ideológica que inclui um general da tropa de elite da Guarda Revolucionária como um terrorista. O grau de alinhamento é exacerbado com os Estados Unidos. Isso é perigoso do ponto de vista pragmático e econômico, que favorece a população brasileira, no momento de fragilidade da economia mundial. Professor Pedro, daria a mesma resposta, mas por um outro viés. Né? Eu digo que o que nos coloca nesse ponto de neutralidade é a própria Constituição Federal. Uhum. Porque a Constituição Federal brasileira, no seu artigo 4º, primeiro, ela combate o terrorismo. Ela é contra o terrorismo. Ela é incisiva em dizer que o Brasil repudia o terrorismo e o racismo, né, no seu inciso 8º. Porém, definir o que é terrorismo é muito complicado. Uhum. Né? Dizer que o general Soleimani estava atuando como terrorista, quando ele, na verdade, poderia estar atuando em defesa dos interesses do seu país, do seu próprio país, isso é uma coisa muito subjetiva. Né? Então, pela dificuldade do termo, já é difícil tomar posição do que é terrorismo e o que não é. A outra coisa é que o mesmo artigo fala do problema da igualdade entre os Estados, a defesa da paz, a autodeterminação dos povos. Então, o Irã tem direito de se autodeterminar, o Iraque também tem, né? O Iraque está sob uma intervenção, vai se dizer, mas as forças foram convidadas para vir para cá para combater os Estados Unidos. Mas num contexto bastante complexo, o Iraque já tinha sido invadido, né, pelos Estados Unidos depois daquela guerra do Kuwait. Então, são coisas tão subjetivas que fazem com que a diplomacia, por boa norma de conduta, caia no campo da neutralidade para cumprir o que está previsto na Constituição. Se tornar uma espécie, se emudecer, né? Não, às vezes a melhor coisa é não falar nada. Talvez porque você não se envolve e não toma nenhum debate. Você não se compromete. Até porque nos coloca numa posição favorável para arbitrar. Quem é neutro pode arbitrar. Quando eu me posiciono, eu já fico numa situação difícil de arbitrar. Então, essa prática de diretamente, sem reflexão e uma resposta quase em tempo real, ela é muito perigosa do ponto de vista
da Porque eu tenho política que deixar para externa, né? sentar, né? Tem que pensar como a vai sentar. Não cabe a ira na boca do Mas o Coronel Freire falou uma coisa interessante mesmo, que é a questão da própria Constituição, de como vamos pensar, como vamos agir nessa parte. E uma coisa que nós temos que ter, o que é o terrorista? Porque o terrorista para um pode ser herói para os outros, não é uma coisa... Eu estava lendo exatamente isso naquele livro de segurança organizado pelo Hector Saint-Pierre, dizendo da dificuldade, do caráter indefinido do conceito de terrorista. Porque terrorista é aquele que não é meu amigo. Né? Exatamente. Eu identifico ele como terrorista. E com isso eu escapo ao direito internacional dos conflitos armados, porque eu converto o inimigo em terrorista, então estou fora do plano da juridicidade. É muito problemático. Um ponto que a gente sempre conversa, que no momento em que se busca, eu estava vendo as definições de terrorismo, se menciona muito pouco o aspecto político. Porque se você compara um grupo terrorista, não é a mesma coisa que uma organização criminosa. Sim, são coisas distintas. O que permite estabelecer alguma distinção é que um grupo terrorista tem uma motivação política. Daí o caráter assimétrico, daí isso vai influenciar os meios que são utilizados, a finalidade que existe, que é atribuída, às vezes, a tendência a dizer que é uma organização criminosa para eliminar o caráter político, que confere, que obriga a gente a pensar a situação que está aqui. E a crítica é que esse grupo terrorista vem fazendo a situação do Estado, a situação de outra organização. O grupo terrorista, ele tem essa questão política. O grupo criminoso, não. Não se pode tratar os dois grupos dessa forma. E isso é um problema do ponto de vista da nossa política de segurança, porque nós temos visto, né, no nosso grupo, nas nossas pesquisas e debates, que há uma certa tendência, uma propensão em tentar converter facções criminosas que sequer possam ter, que sequer possa atribuir a elas o caráter de organização, a querer se compará-la, atribuí-las ao status de grupos terroristas. Isso é extremamente delicado e perigoso. Nós assistimos aqui no seminário internacional que aconteceu aqui na Escola Superior de Guerra, em que um apresentador, conferencista externo, citava o Brasil como possuindo grupos terroristas. E o que nós tentamos explicar, dissuadi-lo e fazê-lo entender que o fato de uma facção criminosa no Brasil empregar táticas, técnicas, procedimentos comuns aos grupos terroristas não o torna um grupo terrorista. Né? Nós fomos na conceituação de Chai é muito claro, né? Quando ele diz, olha, você tem aquele que tem força, ele desenvolve uma guerra regular. Aquele que tem debilidade em relação ao outro, ele vai fazer uma guerra assimétrica, porque normalmente uma guerra irregular, uma guerra de guerrilha. Se eu não tenho capacidade nem de desenvolver uma guerra de guerrilhas, a simetria é tão elevada, só me resta recorrer ao terrorismo, aos atos de terror. Né? Então, a gente não pode comparar o caso das facções criminosas que nós encontramos por aqui com grupos terroristas, porque não há essa motivação política. E a motivação política é o ponto que define a grande diferença entre um e outro. As definições que são aplicadas a organizações criminosas falam do fim fundamental do lucro. São muito semelhantes a empresas que almejam lucro dentro do mercado consumidor de drogas em geral. Né? E voltamos a pensar no Irã. Agora, dentro do que nós conversamos, o que a Guarda Revolucionária fazia no Iraque um interesse do Estado iraniano dentro do Iraque em apoio aos grupos xiitas. E nós temos encontros de uma potência regional, que não é terrorista, uma potência regional, com uma potência hegemônica, com os mesmos interesses da mesma região. Então é muito fácil, são grupos terroristas que estão agindo no Iraque, mas não. A Guarda Revolucionária estava, de certa forma, lutando contra o Estado Islâmico estabelecido, que praticava o terror, juntamente com a potência hegemônica que lutava contra o ponto que eu acho dos pontos centrais aqui, que o combate ao Estado Islâmico sai perdendo. Sai perdendo, exatamente. Sai perdendo porque, como a realidade é muito mais complexa que nós conseguimos imaginar,
havia algo que unia o general Soleimani, o Irã aos Estados Unidos, que é o combate ao Estado Islâmico. Há pouco tempo tinha havido um conflito em Mossul, né, tinham tropas maiores no Iraque, norte-americanas, e se conseguiu debelar o Estado Islâmico. Então, que é uma das causas também do conflito da Síria, né? Que parece que foram seguindo e invadiram a Síria. A impressão que dá é que o conflito na Síria tem um certo deslocamento nesse momento geopolítico, né, no centro do Iraque. Nós pensamos que isso vem desde a guerra do Iraque, e o mais claro ainda para mim é que, ao derrubar Saddam Hussein, se derrubou também toda a estrutura estabelecida de poder que o Partido Baath, que é o partido histórico, nacionalista, laico, que existia no Iraque. Essa estrutura de poder foi toda destruída. Aquele filme Zona Verde mostra bastante isso. A estrutura de poder foi destruída. E foi tentado colocar uma nova estrutura de poder que não teve tempo ainda, por isso que apoio do Irã, tropas americanas, para manter a ordem dentro do território. Mas é semelhante ao que aconteceu na Líbia. É exatamente o mesmo processo. Gaddafi. Eu tiro o Gaddafi, mas era só tirar o Gaddafi. Mas a estrutura toda montada por Gaddafi foi quebrada. E o que vai ficar depois? O que mantém esse Estado? O que mantém o Estado do Iraque quando eu tirei o Saddam? Ótimo, tiramos o Saddam. Mas mantive a estrutura. Ainda posso ter uma organização. Tirei o Saddam e tirei toda a estrutura que mantinha o Estado. Então eu quebrei o Estado. E vou entrar do zero uma minoria, que eram os xiitas, no Iraque. E com uma motivação que era uma mentira, né? Sim. Um argumento de que teriam armas químicas que nunca foi provado, nunca foi descoberto. Mas você criou, com essa atitude, você criou a Guarda Revolucionária do Iraque, criou o Estado Islâmico, fez parte da parte do Estado Islâmico. Então você está lutando ao mesmo tempo com terroristas, mas sunitas do Estado Islâmico, e você começa um conflito com os xiitas que, de certa forma, estão você está mencionando é muito importante, porque se bate, em geral, se elegia um inimigo. Isso, ou seja, ele sunita ou xiita. Agora você tem um conflito dos dois lados. E aí favorece uma coisa, que o Irã era o tampão, que é uma coisa bem doida, porque no Afeganistão eu tenho grupos sunitas que dominam as plantações de papoula, que o Estado iraniano tentava matar a pena de morte, tráfico de drogas, mas a rota continua, é uma coisa que passa pelo Estado Afeganistão, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Europa. Essa rota, que independente do que seja, ela continua evidente. Esse conflito favorece essa rota. Esse conflito favorece uma outra coisa. O aumento do preço do petróleo, que sentou-se a aumentar, é interesse para aquele que extrai petróleo muito caro. A Arábia Saudita baixou o preço do petróleo. E aí tornou muito caro um pré-sal a $70 o barril, um petróleo xisto americano. Ela baixou o preço para justamente destruir ou diminuir essa produção. Quando fomenta uma guerra com o Irã, buscando o aumento do preço, eu vou viabilizar produções do pré-sal com preço do barril alto e do xisto. Então, esse conflito causa tantas questões econômicas, de droga, de ópio, de preço do petróleo, de grupos radicais islâmicos, sunitas, ligados ao arabismo, que é um grupo extremamente radical. O arabismo é um movimento radical islâmico muito forte. A invasão ao Afeganistão elevou o tráfico de papoula à enésima potência. E agora, o Irã em crise, uma guerra do Irã. O Irã é um estado tampão entre o Afeganistão, e ele tem mantido, não de tanta efetividade, algum controle sobre isso. Pelo menos é o que os jornais têm colocado. Nós até comentávamos ontem, o jornal francês, Le Monde, estava comentando isso. Ele tem mantido, tentando barrar essa rota. Agora, colocar o Irã em crise, essa rota vai fluir de uma forma absurda. Tende a aumentar e afeta mais a Irã vem pouco para o Brasil, mas afeta muito mais o mercado americano. Para a gente ir caminhando para o fim, eu queria propor aqui nós falamos de algumas variáveis, tocamos na variável jurídica, quando mencionamos o direito internacional dos conflitos armados, falamos da questão econômica, salientando a importância ainda que tem a matriz, a centralidade que a matriz energética do petróleo ainda tem, apesar de toda a tentativa de modificar isso, em função dos danos causados ao meio ambiente. Falamos bastante da questão política. Eu queria chamar um pouco a atenção para a questão religiosa.
porque ela sempre também foi um fator catalisador dos conflitos. O Irã nos coloca uma questão difícil, porque nós que temos os valores ocidentais, olhamos para o Irã como uma república. Mas uma república, aprendemos que ela é laica, secularizada, e, no entanto, o Irã também é uma teocracia. Tem uma liderança islâmica suprema que está acima do presidente, mas, ao mesmo tempo, tem eleições regulares, ao contrário da Arábia Saudita, em que é uma monarquia absolutista, também nos Emirados Árabes. Então, a questão religiosa, ela, como chamou a atenção o coronel Freire, ela é um fator de catalisador dos conflitos muito forte. E, no entanto, o que nós vimos na reação iraniana foi uma reação ponderada, uma reação feita dentro de uma lógica de razão de Estado, dentro do artigo 51 da ONU. Então, eu acho que um dos pontos que talvez seja de concordância entre nós é que o Irã, por enquanto, não quis uma escalada, não desejou a escalada do conflito. Foi o ponto que vocês mencionaram, eu também, que a questão, o Irã tem uma preocupação interna grande em função do nível baixo de legitimidade, né? Ele precisava dar uma resposta, essa resposta não podia ser desproporcional e afetar excessivamente, porque a hegemonia norte-americana responderia, e, ao mesmo tempo, ele precisa se servir dessa maior unidade que ele ganhou. Prova que tem sido correto e está tendo efeito as negociações para conter a construção de arma nuclear no Irã. Porque essa resposta demonstra que, embora tenha um vetor de lançamento, ele não tem um armamento nuclear. Ele não tem essa arma de dissuasão. Então, ele não vai fazer vai agir dentro uma curiosidade que ele não tem isso. Eu já não sei mais o que é feito, não é, mas eu estava lendo que houve um terremoto no Irã há pouco tempo. Duas coisas curiosas aconteceram, né? Um acidente aéreo de um avião ucraniano que caiu em solo iraniano, e um terremoto com 4,9 na escala Richter, próximo à região onde tem a refinaria de enriquecimento de urânio, né? Tudo isso pode levar a especulações, mas até agora não aconteceu. Ele não está numa posição de quem tem uma arma de dissuasão. Ele não tem uma arma nuclear ainda. E prova de que todas as ações feitas pela ONU e de fiscalização da produção de urânio enriquecido pelo urânio tem ainda um controle. Ele, embora tenha aumentado a produção, ele ainda mantém, ele não tem essa arma. Então, talvez ele está sendo cauteloso porque ele não está numa posição, quanto a uma potência hegemônica, de uma cartada. Aí voltamos, que seria uma coisa mais imediata, os grupos sem controle, radicais, que o Estado não possa não ter controle. Eu acho que isso é que não para por aí. Que não para por aí. Acho que não vai parar por causa disso. A vingança não é monopólio do Estado. Exatamente. Não é monopólio do Estado iraniano. A vingança não deixou de ser monopólio do Estado iraniano. A gente pode esperar algum grupo radical sem o controle do Estado. Até onde a minha percepção tem caminhado, houve uma certa diminuição dos atentados terroristas na Europa, nos Estados Unidos, né? Vinha acontecendo com alguma frequência, né? a boate em Paris, o caso de Nice, uma série de atos que ocorreram na Alemanha, na França. Lembrando, Pedro, fora o fato do Oriente Médio ter uma regularidade. O grande saco de gatos do Oriente Médio, esses ataques feitos por sunitas radicais, não chiitas. Os ataques, tanto em Paris, foram feitos por grupos sunitas e arabistas, não chiitas. Então, a gente tem que pensar que Bataclan foi feito por grupos sunitas. E teve os Charles Hebdo, todos sunitas. Houve aquele início também. Sim. Claro que a gente tem que pensar que em grupos que praticam terrorismo, o menor grau, o menor número são os chiitas. O Hezbollah e o Hamas acabam tendo a questão deles com Israel. Mas uma questão fora da Europa são feitos por sunitas. O Irã não financia esses grupos. É algo mais regional. É mais regional. A ação dele é regional. Porque Israel, hegemonia regional. Israel, alguma coisa relativa a Israel, mas regional. Tanto que o Hezbollah é um partido político.
Acho que os Estados Unidos se retirou da Síria, tinha se retirado do Iraque, mantendo um número baixo de tropas, e agora busca retomar alguma hegemonia na região. E ele via nessa política isolacionista recuando, retirando tropas. E agora é uma... Ele favorece o grande agente, o grande potência regional, que é a Arábia Saudita, inimiga do Irã, que, para ela, é excelente que isso aconteça, excelente que a pressão sobre o Irã. Digamos que os Estados Unidos podem ter tido a noção de que houve uma vitória sobre o Estado Islâmico, né? E que agora, se ele continua fortalecendo as iniciativas do Irã, o Irã teria um domínio muito forte na região, um protagonismo regional muito grande, e isso contrariaria seus a expansão política sobre o Iraque. O isolacionismo tem um preço. Mas tem um detalhe importante, até porque eu vou responder uma pergunta que já fizeram aqui no WhatsApp. Depois da queda do Berlim, nós caímos nós tivemos aquela obra famosa, o fim da história, né? O fim da história. Então se achava, não, acabou tudo, agora não existe mais guerra. Só que os Estados Unidos, por mais que se pense que hoje a Rússia e a própria China, né, elas disputam poder econômico com os Estados Unidos, o poderio militar dos Estados Unidos ainda é muito grande. É uma coisa, o próprio presidente Trump falou isso hoje, e é pura verdade. Aquela névoa da guerra que o Clausewitz tanto chama a atenção, os drones, eles removeram muito dessa névoa da guerra, porque eles são os olhos que estão além da colina. Né? Aquilo que nós tínhamos que lançar, às vezes, um espião, né? Alguém para enxergar o que estava acontecendo do outro lado da colina, do outro lado da névoa. O drone, ele consegue ver isso aí. E além de ver, foi uma excelente, o drone foi lançado como uma excelente arma de inteligência, coleta de busca, coleta de dados, ele virou uma arma poderosa, né, que permite uma ação cirúrgica como essa aqui. E muda completamente aquilo que a gente vinha falando da guerra convencional. E converte, como diz o Chamaru, naquele livro do drone, ele converte o inimigo numa presa, e o conflito é praticamente uma caçada humana. Então é uma lógica que subverte completamente tudo aquilo que se aprendeu, se acumulou. O que caiu como uma ferramenta muito útil ao presidente Trump, que ele conseguiu, com danos colaterais, muito pouco, sem o risco de ter baixas de sua parte no momento eleitoral. No momento eleitoral. Ou seja, aquela síndrome do saco preto retornando, não, né? Tem mais. Não tem. Então, o drone resolveu um problema. Sequer tinha risco para quem não tem risco. O operador se torna praticamente invulnerável. Né? Muda completamente a lógica do conflito existencial bélico, que pressupõe a vulnerabilidade recíproca, a possibilidade de ambas as partes eliminarem. É uma tecnologia sofisticada que os Estados Unidos detêm a qualidade de ter o Irã tem também, mas não chega. Eles até falaram o nome do drone, né? O ataque de drone da Arábia Saudita também, que aconteceu recentemente. Exatamente. A petrolífera da Arábia Saudita. Indicado pelo Irã também. Foi um ataque extremamente bem sucedido, que teria sido dos IPUs do Iêmen. Já passamos nosso tempo final, mas pelo menos comunicamos com o pessoal que está aí em casa. Eu acho que o nosso laboratório está voltando à atividade em 2020 e teremos outros encontros. Vamos criar nosso canal no YouTube, e vamos trocando ideia com todos vocês. Queria passar para as palavras finais aqui do Coronel Freire, depois eu falo brevemente, a gente finalmente fecha essa nossa eu acho que conversa. Nós temos que sintetizar essa conversa em cima dessa análise que a política interna no Irã e nos Estados Unidos tem sido bastante um fator de influência, um fator de influência muito forte nessas decisões, e pelo que tudo indica, cada um deu ao seu eleitorado uma resposta, e
parece que essa crise está um pouquinho estabilizada agora, né? Ela vai acalmar um pouco. Mas, para nós que tratamos de defesa, a defesa não se improvisa, né? Então, os Estados Unidos conseguiu fazer o que fez, porque se preparou, porque tem tecnologia, tem poder, né? E o Irã respondeu porque também tem, né? No seu nível, naquilo que pôde desenvolver, né? Mas conseguiu, pelo menos, dissuadir e falar assim, ó, quer brigar comigo, pode brigar, mas o custo vai ser alto, né? Esse é o poder dissuasório. Nós não precisamos pensar que o Brasil tem que ser uma potência militar de grande envergadura. Não é isso que se quer. Mas se quer, pelo menos, ter condições de impor sua vontade, e como o ministro da Defesa já falou aqui, eu vou plagiá-lo, dizer sim quando quisermos dizer sim, e dizer não quando quisermos dizer não. Eu queria só finalizar reiterando um ponto que eu mencionei, que eu acho que foi um equívoco, a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, porque acabou se optando pela militarização do conflito. Perdeu-se a via diplomática, que sempre deve ser a via escolhida, porque ela causa menos danos, talvez ela não tenha um impacto político, eleitoral, midiático, mas ela me parece, a via mais sensata. E, por último, retomar o que o Coronel Viana disse, né? Nosso laboratório está retomando suas atividades aqui em 2020. O laboratório está aberto a novos membros. Nós pretendemos abrir um canal no YouTube e buscar contribuir com debates desse tipo sobre os temas mais variados, ligados sempre à questão da defesa e da segurança. Então, um agradecimento a quem nos acompanhou e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.